Aleluia, glória a Jesus. Vamos abrir em Lucas, capítulo 13, versículo 6. Vamos orar aqui. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais um momento nós estamos na Tua presença, Pai. Jesus, eu peço a Ti, fala conosco, Pai. Deus, eu peço, toma o meu lugar, Deus, usa a minha vida aqui nessa hora, que não venha passar, Deus, aquilo que o Senhor tem a falar e que não venha faltar também, mas eu peço que seja a direção para cada um de nós, Deus. Opera, Pai, eu peço a Ti, nós entendemos que é pela Tua palavra que nós somos ministrados, abençoados, temos direção, Pai. Abre o nosso entendimento para receber a Tua palavra, Deus. E desde já eu peço, todo ladrão da palavra cai por terra agora, em nome de Jesus. Toda situação contrária está quebrada e amarrada em nome de Jesus, em nome de Jesus. Irmãos, Deus é fiel. Amém. Irmãos, às vezes surgem situações na nossa vida e nós precisamos de uma direção de Deus, de um caminho para que as coisas se resolvam, para que as coisas aconteçam. Então, o que a gente faz? A gente vai buscar a direção de Deus. A gente vai buscar a bênção de Deus em nome de Jesus. Irmãos, antes de contar aqui, começar a palavra, hoje de manhã Deus tem ministrado comigo esses dias que aconteceu algumas coisas, né? E hoje de manhã eu recebi uma mensagem, logo de manhã. E logo depois, era por volta das 7:30 da manhã, aconteceu algo. E eu não sei, mas Deus me lembrou na hora daquela palavra. Foi assim, ó, Deus abençoe o seu dia. Foi isso que o senhor escreveu? Foi. O senhor pensou em alguma coisa? Ou não? Pensei em Deus abençoe o seu dia. Eu peguei aquilo, porque eu fiquei falando assim, Jesus, eu vou de manhã, eu abraço a Sueli e dou um bom dia. Deus abençoe o seu dia. Aí, calma, vai chegar lá, espera aí, tenha calma no coração, calma no coração, calma no coração, calma. Aí o Pedro é o primeiro que vai, aí a Sueli, aí eu vou deixar ela no ponto, Deus abençoe o seu dia. Aí eu vou, Pedro, vai para a escola, Deus abençoe o seu dia. Aí a Sossô, né, que tá na manteiguinha, acorda, e eu já tô em casa, Deus abençoe, um abraço, Deus abençoe. Aí eu falei, Jesus, eu abençoo aqui, né? Aí de manhã o pastor falou, aí Deus me deu um livramento. Parece uma coisa simples, mas foi uma coisa muito importante que aconteceu, um livramento que ele me deu lá, uma coisa parecia simples, mas na hora que eu vi o livramento, eu não vi como uma coisa natural, mais ou menos. Não, sabe o que é? Não, é mais... Não, peraí, depois. Mais ou menos, foi mais ou menos... Eu deixei falar no final. Foi mais ou menos... Não, foi uma coisa importante. E na hora eu lembrei da palavra que o pastor mandou. Deus te abençoe. Irmãos, não precisou de eu sentir alguma coisa. Na hora que aconteceu o negócio, eu falei, poderia ter acontecido. Aconteceu uma coisa, eu falei, Jesus, poderia ter acontecido uma coisa feia, uma coisa complicada, mas eu entendi que Deus está guardando as nossas vidas e nos dando livramento nos mínimos detalhes. Mas naquela hora eu lembrei da palavra que o pastor falou. O pastor falou, Deus abençoe o seu dia. E eu entendi que aquilo foi diferente. E bem na hora eu lembrei da palavra. Irmãos, eu vou falar de outra coisa, mas eu não poderia deixar de falar. Nós precisamos sempre de ter uma autoridade espiritual na nossa vida. Aí eu fiquei pensando, né? Eu vou, Sueli, bom dia, dou um abraço, dou um beijo. Pedro vai para a escola. O Pedro, antes de descer da van, eu já ponho a mão na cabeça dele, Deus abençoe o seu dia. Antes dele descer, de manhã eu abraço ele, dou um bom dia e Deus abençoe. Na hora que ele vai descer, ele já sabe, ele já põe a cabeça assim, né? E eu abençoo ele. A Sofia de manhã, filha, eu dou um abraço nela, Deus abençoe.
Irmãos, nós precisamos da bênção de Deus através de uma autoridade espiritual. Eu falei, Jesus, eu abençoo todo mundo. Aí hoje, e bem na hora que aconteceu o livramento, Deus me levou no bom dia do pastor, Deus abençoe. Me mandou um negócio que a gente precisa resolver e me mandou, Deus abençoe o seu dia. Irmãos, olha só, às vezes a gente vê movimentos e um monte de coisa, não precisa nada disso. É só acreditar e crer, e Deus abençoou e liberou o milagre ali. O pastor não estava nem sentindo nada, mas acontece automaticamente, porque eu recebi e a coisa aconteceu. Ele desejou com vontade e a coisa aconteceu. Amém? Amém. Vamos passar para outra parte? Só queria falar esse testemunho que aconteceu, e a gente precisa sempre de ter a liberação espiritual, a bênção, as coisas acontecendo. Por quê? Às vezes a gente acha assim, eu já conquistei muito, já estou num nível, acho que eu estou no nível, não, Deus, o Abraão, ele ganhou lá a batalha lá, e quando ele viu o Melquisedeque lá, ele foi lá e deu a oferta, ele reconheceu a autoridade espiritual. Então quando a gente reconhece a autoridade espiritual, tem um milagre extraordinário tem um milagre, uma coisa de Deus assim. Eu já contei uma experiência para vocês do ministério, que uma vez tinha algo acontecendo, e eu ia tomar uma iniciativa. Eu tinha uma posição para tomar a iniciativa, mas eu ia quebrar uma hierarquia. O Espírito Santo falou na hora, irmãos, é tremendo isso. Não, olha, não fiquei, isso que te digo, o seu dia será uma bênção em nome. Não, foi Deus te abençoe, simples e natural. E a bênção veio, e bem na hora Deus me lembrou. Amém? Amém. Irmãos, Lucas, falando de outro assunto, Lucas 13, versículo 6, ele fala sobre a figueira estéril. Olha só, e dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar nela fruto, e não achando, disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho, corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse: Senhor, deixa este ano, até que eu escave e a esterque, e se der fruto, ficará, e se não, depois mandarás cortar. Olha só, esse homem, ele era dono da vinha, e na vinha tinha uma figueira. Tinha lá os pés de uva lá na vinha lá, tinha os pés plantados lá, e lá no meio tinha uma figueira, outra árvore, outro tipo de árvore. Irmãos, o que nós precisamos entender? Há situações na minha e na sua vida que eu preciso ir mais profundo. Por que não está dando fruto? Por que não está? O que está acontecendo que não está dando fruto? Irmãos, o problema nunca vai ser em Deus. Nunca está em Deus. É sempre em mim e você. É sempre assim. Porque Deus, a gente vai ver no próximo livro aqui, rapidinho, que eu já vou conjugar os 2 livros, que o problema não está em Deus. Só que tem coisa que eu tenho que ir mais profundo. Não tem como. Por quê? Ele falou assim, ó, vamos supor, a gente vai ficar nesses 2 livros, tá? Coloca aí em João 15, versículo 6, Pedro, por favor. Ó, se alguém, eu vou ler do 6 até o 9 só. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós permanecei no meu amor. Irmãos, olha só.
O que ele fala no versículo 6? Põe lá no 6, por favor. Eu vou acompanhar aqui na tela e no meu eu acompanho o Lucas. Versículo 6. Ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Versículo 7. Se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha só, eu vou pedir e vai ser feito, porque se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Às vezes, a palavra vem só no meu ouvido, entra aqui e sai aqui. Às vezes a palavra desce mais um pouco, para aqui do meu coração. Mas quando ela chega lá na raiz, eu vou dar fruto. O que ele falou assim, ó? Eu estou vindo aqui já faz um tempo. Eu venho aqui há 3 anos, não é isso? Aí dizia, há um certo que tinha uma figueira plantada em sua vinha, não achando, eu vinha ter isso. Eis que há 3 anos. Então ela cresceu, passou o primeiro ano. Tem uma regra lá, que eles não colhem no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano é oferta. Aí ele começou a contar a partir do quinto ou sexto ano de que ela estava já tinha que produzir. E ele ia lá e não tinha fruto. O que eu preciso entender, trazendo para a nossa vida? Irmão, tem coisa que você vai ter que escavar e deixar a palavra entrar lá dentro. Profundo, eu e você vamos ter que deixar a palavra remexer em coisa que a gente não está querendo muito. Por quê? Porque escavar dá trabalho. Ele falou assim, ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. Vai o 8. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Pode segurar no 8. Que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Deus, Ele quer que você dê fruto. Ele é honroso para Deus ver que eu estou dando fruto. Por quê? Nisso é glorificado meu Pai. Por quê? Ele está falando assim, ó. Quando você dá um fruto em uma área da sua vida, Deus é glorificado. Quando você dá um fruto numa área da sua vida, Deus é glorificado. Mas tem coisa na minha vida que não está dando fruto. Eu estou aqui na igreja, colocar a minha vida há mais de 20 anos, né? 24. Maio agora vai para 24. Mas não tem uma área que eu não sei o que está acontecendo. Esterca. Cava lá. Ele falou assim, ó. Não precisa colocar não. Ó, disse ao vinhateiro, eis que há 3 anos procuro fruto nessa figueira, e não acho, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. O dono da vinha foi lá e falou com o vinhateiro, com quem estava cuidando, ó, espera um pouquinho, espera mais um ano, eu vou cavar, vou estercar, vou deixar a palavra entrar, vou nutrir as raízes. Tem um rapaz que ele fala muito de plantar árvores frutíferas em vasos. Ele falou assim, ó, ela vai dar fruto pequenininho. Ele mostra lá as árvores lá. Ele fala assim, ó, só que você tem que adubar assim. Quando tem umas lá que vai plantar, mistura areia, eu nem sabia que misturava areia, mistura areia com terra e planta lá, faz tipo de uma estufinha com a garrafa PET, daqui a pouco tá dando fruto. Ele mostrou várias coisas. Irmãos, é uma coisa engraçada, que ela dá fruto num vasinho pequeno. Por quê? Porque ele falou, ó, você aduba com tal tipo adubo de gado. Você aduba com tal coisa. Irmãos, eu preciso de ter nutrientes e a palavra, ela vai vir de todas as formas para que eu dê fruto. Até a gente chegar no fruto vai um processo. Por quê? Porque vai plantar, vai escavar, depois de plantada, né? Escavou ali, preparou a terra. Ó, e o mais engraçado que
tem um tipo de adubo que você compra na casa de ração, que eles orientam assim, ó, não coloca diretamente na raiz, coloca em volta, que a terra vai absorvendo, a terra vai misturando ali, porque se colocar direto na raiz mata. Irmãos, tem coisa que Deus sabe tratar da minha e da sua vida, para não nos matar. Ele não já falou na palavra que tem uns que tinha que beber leite e outros beber alimento sólido? O que eu preciso entender? Que Deus está cuidando, mas a palavra tem que estar em mim. Por quê? Porque tem coisa que está lá na raiz. E eu não quero mexer na raiz agora. Deixa mais um pouquinho. Vá mais um pouquinho. Irmão, Deus quer que eu dê fruto. Aí ele fala assim no versículo 9. Ó, como o Pai me amou, também vos amei. Eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Volta no 6, por favor. Ó, se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Como a vara seca e colhe e lança fora. No 7, desculpa. 7. Ó, se estiveres em mim. Eu preciso disso. Eu preciso estar conectado em Jesus. Irmãos, aqui era uma figueira plantada no meio da videira. Eles, lá em Israel, eles costumam fazer isso. Já é uma cultura de plantar figueira no meio da videira, das videiras lá. Não sei qual o propósito, né, da terra, dessa parte aí. Mas o que eu preciso entender? Que Deus, que se eu estou na minha natureza e estou plantado num lugar diferente. Por quê? Porque Deus sabe o que o meu nutriente precisa. Se eu continuasse, vamos supor, se eu estivesse num lugar que tivesse só figueira, alguma coisa diferente não ia acontecer. Não vou trazer analogia nenhuma. Mas o que eu preciso entender? Que eu preciso, ó, se estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres e vos será feito. Eu preciso estar conectado. A palavra tem que chegar dentro de mim, de você, para modificar a minha raiz, para modificar a tua raiz. Por quê? As coisas vão acontecer assim. Ele falou assim, ó, você tem que estar em mim, eu tenho que estar em você, que aí você vai pedir tudo o que quiser e vai ser feito. Deus, a vontade de Deus é que você prospere, que você vá bem, que a cada área da sua vida vá bem. Vamos ter desafio? Claro que vamos ter desafio. Vamos conquistar tudo o que queremos? É claro que não, porque tem coisa que não serve para mim e para você. É claro que eu não vou conquistar tudo que eu quero. Ah, mas eu quero isso. E se isso não presta para você? Não presta para mim? A gente já vai ver já já. Então, o que nós precisamos entender? Irmãos, escava aí a terra. Deixa Jesus escavar. Ele sabe o nutriente certo para que eu e você dê fruto. Aí o vinhateiro fala assim, ó, e respondendo diz, Senhor, deixa este ano até que eu escave e a esterque. Olha só, vamos supor que ele estivesse cuidando ali da vinha. Ele estava cuidando da vinha. E o tratamento da figueira fosse diferente. Ele fala assim, ó, deixa mais esse ano. Ou, em outras palavras, ele estava pedindo autorização para o dono da vinha, ó, me dá um tempinho que eu vou escavar ela de maneira diferente. Irmãos, eu preciso entender que Deus nos trata de maneira individual, mas eu preciso deixar Ele escavar. Ele não fala, ó, tem um monte de videira aqui, mas eu vou cuidar da figueira agora, vou de maneira diferente. Se ela precisa de um cuidado diferente, um adubo diferente, um nutriente diferente, mas tinha que escavar, e escavar é mais trabalhoso. Eu pego, molho lá, molhei, coloco no sol, se for de vaso, se não for, já vai, né, tem que estar no... Cada uma tem um tipo de lugar, né? Tem uma que é da sombra, as plantas, né? Tem uma que é da sombra, outra do sol. Irmãos, Deus vai dar o tratamento que eu preciso. E Ele não vai me matar.
Ele não vai me... Não, ele vai cuidar para que dê fruto. Aí ele fala assim, ó, se der fruto, ficará, senão depois manda cortar. Mas o que Jesus falou? Ó, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiseres, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. Irmãos, o que eu preciso entender? Ele quer que você dê fruto. E Ele vai fazer de tudo para que eu e você dê fruto. Ele vai nos cuidar de maneira individual. Mas eu preciso, Jesus, vem aqui. Eu me abro para o Senhor. Cuida da minha vida. Eu quero dar fruto nessa área. Eu quero dar fruto na outra área. E as coisas vão acontecer. Salmos 37, versículo 4. Olha só. Juntando uma coisa com a outra e trazendo para a nossa vida e para situações e projetos da nossa vida, tá bom? No 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Até onde eu marquei? 7. E Ele fará sobressair a tua justiça, como a luz, e o teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor, e espera nele. Olha só essa parte aqui. Não te indignes por causa daquele que prosperam em seu caminho. Não, peraí. Pulei aqui. Indignos por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Tá falando de malandragem, tá? Aqui. Executa coisa de maneira enganosa, que é maneira fraudulenta. Plano e ideia maligna. Ele prospera com ideias malignas, com situações contrárias. Irmãos, o que Jesus fez quando ele pegou os pães lá para fazer a multiplicação? Põe no 6,41 aí, Marcos, citação, só aqui. Marcos 6,41. 6,41. Eu acho que ele pulou aí, Pedro, não viu o 4, acho que eu coloquei 4, é 41. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, vou ficar só nesse versículo, tá? E depois a gente volta para lá. Levantando os olhos ao céu, e abençoou e partiu os... peraí. Aqui mesmo. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e o abençoou e partiu os pães e deu aos discípulos para que os pusessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Irmão, primeira coisa que ele fez, Jesus levantou os olhos ao céu. Levanta os olhos ao céu. Consagra aquilo que está na sua mão, na mão de Deus. Porque na hora que eu consagro na mão de Deus, eu não sei o que vai acontecer durante o dia. Eu sei lá o que vai acontecer. Uma pessoa me perguntou, e aí, tio, como é que você vai fazer amanhã? Eu falei assim, eu não sei como é que vai ser amanhã, não. Não é que eu não tinha nada planejado, eu tinha um pré-plano planejado. Mas eu sabia que Deus ia dar um resultado. Daqui a pouco ela mesma respondeu e já me deu o resultado. Falei, Jesus, que bom. O que a gente precisa entender? Consagra. Coloca na presença de Deus, mas não pega de novo não. Por que a gente pega toda hora as coisas? A gente coloca na mão de Deus, daqui a pouco a gente pega de novo e tenta resolver do nosso jeito. O que ele falou? Deleita-te também. O que é deleitar? É ser flexível com aquilo que Deus... se eu ficar duro, não dá, como é que eu vou? Isso aqui é duro, não dá para mexer. Agora isso aqui, vou pegar o cabo aqui, ó o cabo, como é flexível, molinho, eu faço o que eu quiser. Não dá para fazer com isso aqui. Se eu continuar duro, não dá. Ele fala, deleitar é ser descansar, ficar em Deus, ser flexível para aquilo que Deus está fazendo. Por quê? Porque Deus não é um Deus bruto, ignorante, que vai forçar eu e você a fazer alguma coisa. Eu tenho que deixar ele entrar nas minhas raízes, mexer lá. Tem coisa que é do passado. Irmão, tem coisa que é do passado
que se precisa resolver, eu vou resolver. Vai ocasionar um monte de problema com muita gente, Deus vai dar um caminho. Mas se é só comigo, tem coisa que nós precisamos resolver, não pode deixar aí. Não, vou saindo. É coisa que eu posso resolver. Ah, vai mexer com 10, 20 pessoas. Não, Deus não vai querer bagunçar com a vida dos outros por causa da nossa. Mas o que eu preciso entender é que tem coisa que eu preciso colocar na mão dele. Deixar ele trabalhar, ser flexível. Deleita-te também no Senhor. E ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e teu juízo como ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Mas aquela pessoa prospera, faz isso, e bagunça, e bebe, e fuma, e não sei mais o que, e furta, e a vida dela tá uma beleza. Irmão, para com isso. Não te indignes com a prosperidade daquele que faz coisas astutas. Deus tem caminho para nos abençoar. Amém. Mas o que eu preciso fazer? Consagrar, colocar na presença de Deus. Deus, eu consagro aqui o meu dia, a minha semana, o mês na tua presença. Deus, eu entrego na tua mão, irmãos. Sabe o que acontece? Depois de um tempo que a gente começa a bater a cabeça várias vezes, a gente começa a aprender que é melhor eu colocar na mão de Deus do que eu sofrer 2 vezes. Olha só, Salmo 127, versículo 1 e 2. Já estamos finalizando já. Ó, vamos lá. Esse versículo é muito conhecido. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim ele dá aos seus amados o sono. Mas agora vamos inverter aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Primeira parte. Mas por que o Senhor não vai edificar a casa? Qual o motivo que ele não vai edificar a casa? Eu preciso perguntar, mas por que Deus não está edificando a casa? Irmão, tem coisa que eu vou fazer e que você vai fazer, trazendo mais a parte para projeto, para direção, para coisa que a gente entra e não era para entrar. Por que Deus não edifica? Porque não é para mim entrar naquilo. Simples assim. Tem coisa que ele coloca, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que está acontecendo? Eu estou trabalhando na minha força. Às vezes, nós trabalhamos na nossa força sozinho. Mas por que Deus... eu fui fazer tal coisa, não deu certo. Eu fui fazer outra coisa, não deu certo. Olha só, eu preciso entender o quê? Que tem os desafios da vida. Os desafios naturais da vida, né? A experiência que eu tive em relação ao carro, eu estava lá edificando, estava lá trabalhando e só via desafio. Falei, Jesus, tem desafio. Jesus, está acontecendo isso, está acontecendo tal coisa. Aí Jesus ia lá e colocava a mão. Estou com você, filho. Filho, estou com você de novo. É os desafios da vida. É os desafios das situações que acontecem. Mas o que nós precisamos entender? Por que Deus não está edificando isso que eu estou colocando na minha mão? Porque Ele não quer que você continue fazendo o que você está fazendo. Ele não quer que eu continue fazendo o que eu estou fazendo. Eu tive uma experiência, e eu aprendi com ela, que toda vez que eu ia fazer uma coisa e era uma coisa boa, eu tentava fazer. Deus precisa trabalhar no meu coração, fazer com mais vontade ainda sim. Mas toda vez que eu ia pôr a mão para fazer uma coisa, acontecia... Eu entendia que não era para eu pôr a mão. Aí eu ia lá de novo e colocava a mão de novo e acontecia alguma coisa. Irmãos, se o Senhor não edificar a casa, em vão
Para de trabalhar em vão. Que projeto que você está? Que projeto que eu estou? Que Deus não está edificando. Se Deus não está edificando, sai daí. Para de fazer isso. Por quê? Porque Deus não está no negócio. Eu estou lá na minha força. Eu estou lá assim, ó. Deus está aqui, ó, do outro lado. E Deus está segurando a porta. E eu estou assim, ó. Eu estou assim, estou tentando. Aí, tô quase ganhando de Deus. Não vai, eu não vou. Eu estou lá assim, ó. E a porta não abre. E eu estou empurrando. Deus está do outro lado, segurando a porta para não abrir. Por quê? Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Olha só, o desafio do dia a dia, as situações, as adversidades vão acontecer. Mas você vai ver a mão de Deus. Olha, a porta não está abrindo. Ixi, mas peraí, por que a porta não abre? Não, vai por outro caminho. Mas vai dar certo. Aí eu estou entendendo, peraí, não, Deus está edificando. Tem um desafio que eu preciso vencer. Tem um degrau que eu preciso subir, é mais desafiador. Eu vou ter que fazer um pouquinho mais de esforço. Vou ter que mudar a minha mente. A palavra vai entrar na raiz e eu vou conseguir dar fruto. Deus não está edificando, sai. Para de se envolver. Não entra, Deus não está edificando. Mas por que Deus não... Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O Deus não está edificando, então para de fazer isso. Por quê? Porque Ele não quer que faça. Por isso que Ele não vai deixar dar certo. Tem coisa que não deixa dar certo. Eu falo assim, Jesus, mas eu tentei, eu me esforcei, não deu certo isso. Olha só, eu vou me esforçando, mas eu vou entender que tem uma mão de Deus lá, ou é o tempo, não é o tempo, não estamos no tempo certo para aquilo acontecer na nossa vida, Deus não quer, ou aquilo que nós estamos querendo tanto lá na frente pode ser uma derrota para mim e para você, tem todas essas coisas, mas entreguei o caminho, descansei, estou sendo deleita no Senhor, estou sendo flexível, Deus me modela para cá e eu vou vivendo. Aí ele fala, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Eu estou lá guardando, estou lá vigiando, vigia para cá e Deus não está nem olhando para aquilo. Continua aqui, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Inútil vos será fazer todo esse esforço, se matar, se cansar todinho. Por quê? Deus não está edificando. Mas por que Deus não está edificando? Porque Ele não quer isso para mim e para você agora. Ou talvez agora, depois, o tempo vai dizer, porque... Não tem como ser coisas ao longo do tempo, não tem como a gente dizer. Mas de tudo isso, o que eu preciso fazer? Deixa ele escavar. Vai dar fruto. Provérbios, para finalizar, 16:2. Provérbios. Só jogar para frente aí, 16, versículo 2. Eu vou ler o 2 e o 3 e o 9. 16, versículo 2. Depois versículo, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor, confia ao Senhor. O que é ao Senhor? Confia, confio. Eu confio ao Florisvaldo o meu carro. Eu confio ao Florisvaldo as minhas ferramentas. Ferramenta não, né? O carro pode ter sido, né? Mas a ferramenta vai que perde alguma, né? Confio ao. Quer dizer o quê? Que eu estou pegando algo da minha mão e entregando na mão de Deus. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. O que ele fala? Todos os caminhos são limpos do homem, são limpos aos seus olhos. Meu irmão, não existe ninguém perfeito. Olha, eu estou nesse caminho aqui, para mim está certo. São limpos aos meus olhos.
mas daqui a pouco não é limpo. Mas Deus vai pesar. Aí ele fala assim, ó, confia ao Senhor, coloca na mão do Senhor. Põe a versão mastigada aí, Pedro, por favor. Ó, peça a Deus, e essa aí tá pior. Mas pode deixar. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo, né? Confia ao Senhor, então saiu muito fora. Consagre ao Senhor, ó, consagre a versão NVI. NVI é a sua, né, pastor? NVI, né? Acho que a sua é NVI. Consagra ao Senhor tudo o que você faz. Consagre e seus planos serão bem-sucedidos. Consagre. O que Deus fez? Jesus fez. Olha, Pai, está aqui, olhou aos céus, consagrou, o milagre aconteceu. Consagra a Deus. Até o que eu pensar vai dar certo. Aí no versículo 9, põe o versículo 9. Deixa nessa versão aí, que eu gostei dela. Ó, no 9, no meu tá assim. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Deus nos dá o direito de escolha, mas Ele vai guiar aquilo que a gente vai fazer. Em tudo isso, o que eu vou fazer? O que a gente entendeu? Olha, não tem o fruto aqui, mas o fruto vai chegar. Espera aí, Jesus vai escavar, vai acontecer as coisas, eu vou estar conectado em Deus, vai acontecer, eu vou me deleitar no Senhor. Ah, mas eu estou fazendo algo, Deus, que eu não estou dando fruto. Será que eu tenho que mexer na raiz nisso, Deus? Espera aí, meu filho, você está edificando? Se o Senhor não está pondo a mão, cai fora. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. Deus não está pondo a mão, não é o tempo, não é para acontecer, não vai acontecer, Deus não tem aquilo para a nossa vida. Enfim, deixa Deus guiar os seus passos. Amém? Amém. Vamos colocar de pé em nome de Jesus.